Olá, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu sou o Arion e nesse vídeo, que foi uma das sugestões de conteúdo que pediram aqui no canal, sobre os padrões no gráfico que fazem parte do método 361, que é o método que eu opero e que você vai aprender hoje para ser mais assertivo nas suas operações na bolsa. Bom, existem basicamente três tipos de padrões de gráficos: de reversão, de continuidade e de indefinição. Vou falar sobre eles e depois a gente parte para o gráfico para a aula prática. Bom, padrão de reversão são estruturas que sinalizam regiões de topos e fundos. Elas podem me indicar uma reversão de uma tendência ou uma correção dentro do movimento da tendência. Aí tem o padrão de continuidade da tendência. São os padrões que indicam a você que a tendência continua. São formações que possuem uma pequena parada no gráfico, no movimento de tendência, antes do ativo retomar a tendência que vinha seguindo. Até porque uma ação não sobe direto e nem desce direto. Ela tem pequenas pausas. E o padrão de indefinição? É basicamente o mercado lateralizado, sem direção, não vai para cima, não vai para baixo, e é onde mais acontecem os falsos rompimentos. Os falsos rompimentos mais acontecem na lateralização e não em mercado em tendência. Mercado em tendência de alta, topos são rompidos, e mercado em tendência de baixa, fundos são rompidos. Mas vamos aqui no gráfico para mostrar esses padrões nas ações. Aqui no gráfico a gente vai falar sobre essas estruturas aqui na prática mesmo, observando o gráfico de candles esses padrões. O primeiro padrão que é formado aqui. Então aqui a gente analisou o gráfico e viu que está em tendência de queda, correto? Está no canal de queda. Como é que a gente identifica um canal de queda? Topos e fundos descendentes, ou seja, topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores. Beleza, Arião, identifiquei que tem uma tendência de queda aqui. Eu operaria vendido, nunca comprado e nunca contra a tendência. Vamos supor que aqui eu cheguei atrasado, resolvi não operar esse ativo aqui que já está numa tendência de queda ali. O que eu vou fazer? Eu posso esperar um padrão de reversão. E como é que eu identifico um padrão de reversão? Simples. Se o ativo está com topos e fundos descendentes, funcionando como uma escadinha, ele vai chegar uma hora que a tendência ali vai finalizar. Nenhum ativo sobe para sempre ou desce para sempre, nem fica lateralizado para sempre. Uma hora ele vai reverter o mercado. Qual o primeiro padrão que eu vou identificar isso? Ele faz uma breve acumulação e rompe o topo anterior. Rompeu o topo anterior, o que eu vou esperar? Um pullback acima do topo anterior. Fez um pullback acima do topo anterior, já posso esperar ali um padrão de reversão de mercado ou uma correção mais profunda. Mesmo nessa correção mais profunda, é possível aproveitar essa tendência mesmo que tenha um ganho menor. Por quê? Porque é um padrão também muito assertivo no mercado. Funciona somente em um tipo de ação ou em um mercado? Não, funciona em todas as ações, em qualquer ativo, e tanto no mercado nacional e no mercado americano. Qualquer ativo no mundo, qualquer ação no mundo, qualquer gráfico no mundo vai funcionar esse tipo de padrão. Por quê? Ele é 100% assertivo? Não, não é 100% assertivo, como nenhum outro padrão, nenhum outro setup ou nenhuma outra estrutura é 100% assertiva. Porém, ele tem uma probabilidade maior de efetuar, ele tem uma probabilidade maior de seguir aquela tendência por esse padrão de reversão. Tá? Então, se ele está aqui descendo, muitas vezes, rompeu o fundo anterior, rompeu o topo anterior, fez o pullback acima da estrutura, rompeu o próprio pullback, aí sim é um padrão de reversão no mercado, tá? Ou aquela correção mais profunda. Tá, Arion, na linha muito simples, agora e no gráfico. Aqui, ó, por exemplo, aqui. Topo e fundo descendente, descendo, começou a fazer aqui, rompeu o topo anterior. Né? Rompeu o topo anterior, olha o pullback acima do topo anterior. Aqui me deu uma reversão de tendência nesse tempo gráfico. Não quer dizer que houve uma reversão completa da tendência no ativo.
Houve uma reversão de tendência nesse tempo gráfico, o gráfico diário, já que a gente opera o swing trade, são gráficos ali em tempos maiores. Então, formou esse tipo de padrão aqui. Rompeu o topo anterior, o back acima do topo anterior, é um padrão de reversão de mercado que a gente tem que ficar de olho e que tem uma probabilidade muito alta de dar certo, tá? E uma outra... Arion, isso aí foi numa tendência de queda. Na tendência de alta, mesma coisa. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Rompeu o fundo anterior, o back abaixo do fundo anterior começou a cair. Aí, sim, é um padrão de reversão de tendência. É a mesma coisa que numa tendência de queda, também acontece numa tendência de alta. E quais são os tempos gráficos que mais dão certo isso aí? No swing trade, gráfico diário, às vezes no gráfico semanal tem até uma assertividade maior, mas o gráfico semanal ele serve só para você se basear numa tendência, para confirmar a tendência no gráfico. Não quer dizer que você vai entrar ou sair no gráfico semanal. Você utiliza os gráficos em tempos menores no swing trade, como o gráfico de 60 minutos, o gráfico diário, e o gráfico semanal ali serve mais para a tendência do ativo. Tá? Aqui está uma outra situação que a gente pode verificar também funcionando perfeitamente isso. Tendência de queda, dentro de um canal de queda, dentro de canal de tendência, topos e fundos descendentes. E o que me acontece aqui? O topo anterior está aqui, correto? Topo, 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 fundo, fundo, fundo. Houve uma pequena consolidação aqui no fundo. Subiu, pivô, voltou. O pivô não foi acima do topo, mas olha onde foi o pivô. Acima da média de 20 períodos. Arion, a gente utiliza uma média de 20 períodos para verificar uma possível reversão de tendência? Sim. Por que a gente verifica? Porque a média de 20 períodos acima, a média de 20 períodos, como qualquer outra média, ela funciona também como um suporte, uma resistência. Aqui está funcionando como um suporte. Aqui funcionou como uma resistência. Suporte e resistência nem sempre é fixo, é aquela linha reta. A média móvel ela funciona também como suporte e resistência. Então, o próximo passo, você já verificou que está em tendência de queda, analisando topos e fundos descendentes. Houve uma pequena consolidação aqui. Rompeu a média de 20 períodos. Rompeu o topo anterior. O back aonde? Acima da média de 20 períodos e na altura do topo anterior e seguiu a reversão da tendência nesse tempo gráfico. Então, esse padrão aqui é um padrão completo que você tem que analisar, para confirmar aquela possível reversão de tendência. Não vai me entrar aqui numa reversão de tendência só porque formou uma consolidação ou só porque cruzou uma média ou só porque fez um pullback. Tem que estar tudo isso aqui alinhado, tá? Tem que estar todos esses padrões aqui para confirmar para me confirmar essa provável reversão de tendência. Então vamos lá. Passo 1, rompeu o topo anterior. Se rompeu o topo anterior, já fico ligado. Passo 2, rompeu a média de 20 períodos. Passo 3, pullback na linha ou acima do topo anterior. Rompeu o pullback, aí seria minha entrada na operação swing trade. Tá? Mas aí, e se não for uma reversão, for só uma correção do mercado? Não tem problema, mesmo assim você vai ganhar alguma coisa, porque quando tem esse tipo de padrão ali, você consegue pegar pelo menos uns 5% ali de rentabilidade no ativo. Aqui no caso, deu 13%, 13% de rentabilidade. Porque isso porque eu não coloquei no topo. Se colocar no topo, ele desde a entrada dá 14, 15% de rentabilidade. Eu acho que é difícil você pegar um topo. A gente até consegue traçar o topo com Fibonacci, traçar o alvo com Fibonacci, mas nem sempre vai exatamente ali no alvo de Fibonacci. Ele pode passar um pouquinho, pode descer um pouquinho, então a gente sempre coloca um pouco antes ali o nosso alvo, tá? Até porque o swing trade você fica exposto ao mercado por muito mais tempo
Isso não quer dizer que é mais perigoso. Tem suas mazelas ali. Você pode ter uma notícia forte no mercado que possa atrapalhar o seu trade ali. E é por isso que você tem que usar o stop. Utilizando o stop, você fica tranquilo, não precisa ficar no computador todos os dias, o dia inteiro, analisando o tempo gráfico. Bom, aqui a gente já conseguiu verificar uma possível reversão de tendência do mercado. Com esses 3 passos aí, você consegue analisar muito bem, você consegue verificar essa reversão de tendência. Vamos supor que a gente analisou um gráfico aqui, vamos supor que a gente analisou o gráfico de uma ação e viu que já está em tendência de alta. Se está em tendência de alta, topos e fundos deverão estar ascendentes, correto? Se topos e fundos estão ascendentes, estão em uma tendência de alta. Mas como é que eu verifico se ela não vai reverter a tendência de uma hora para outra? Simples. Acima da média móvel de 20 períodos, enquanto o gráfico estiver acima da média móvel de 20 períodos, topos e fundos ascendentes, isso está me dizendo que vai continuar uma tendência de alta. Eu não quero entrar, eu prefiro esperar o mercado se corrigir. Você pode esperar a correção do mercado dentro dessa tendência de alta. E é aqui que a gente efetua as operações mais baratas quando a gente entra atrasado no trade, nas operações de swing trade. Eu espero o gráfico voltar para a média, porque pelo canal de alta, pela média móvel e pelos fundos e topos ascendentes, está me dizendo que a ação continua em uma tendência de alta. Ariel, mas aqui corrigiu, voltou para a média, mas olha só, entrou em um período de consolidação e aqui seguiu ainda para uma linha de alta. Ele não rompeu a média de 20 períodos e fez um padrão completo de reversão no mercado. Ele apenas aqui ele foi consolidado. Em operação consolidada a gente não faz nada. Mas enquanto o gráfico estiver acima da média, ele está em tendência de alta. E quando estiver abaixo da média, ele está em tendência de baixa. Então, se está acima da média, eu vou operar o quê? Comprado. Se está abaixo da média, eu vou operar vendido. Ariel, e se eu operar a correção do mercado? Se eu começar a vender no topo quando ele se afasta, você vai estar perdendo dinheiro, tá? Porque você vai pegar poucas porcentagens aqui nesse pequeno recuo, e isso a longo prazo não vale a pena, porque você vai fazer muitas operações. Agora, se você pega uma tendência, você só compra uma vez aqui, ou aqui, ou aqui, aqui você pega toda a alta, aqui você pega parte da alta, e aqui você ainda pega parte da alta. Você repara que aqui você pode fazer somente um trade e aguardar? Aqui não. Aqui você fica operando na pequena correção contrária à tendência, você vai pegar poucas porcentagens e vai ficar fazendo muitas operações. Ou seja, vai ficar preso no gráfico, vai acabar operando todos os dias ali, isso não tem necessidade de ser o swing trade. E tudo isso aqui, gente, faz parte do método aqui da Asa Trader. Como é que esse método funciona? As pessoas não precisam ficar quem opera o swing trade não precisa ficar analisando o gráfico todos os dias ali, fazendo um monte de operações. Segue somente a tendência. A gente mostrou na alta, agora vamos mostrar aqui na baixa. Olha um padrão claro de reversão de mercado aqui. Cruzou a média de 20 períodos, o back abaixo da média de 20 períodos e abaixo do topo do fundo anterior. E depois sua tendência de alta. E como é que a gente verifica a continuidade da tendência? Aqui na tendência de baixa. Média móvel de 20 períodos está onde? Funcionando como uma resistência. O gráfico está onde? Abaixo da média móvel de 20 períodos. Fazendo o quê? Topos e fundos descendentes. Se está fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média móvel de 20 períodos, é uma tendência clara de baixa. Aqui faz uma pequena parada para continuar logo depois a sua tendência de queda. Tá? Eu operaria cada rompimento aqui negativo. Um rompimento aqui a gente não opera no período de consolidação nesse cruzamento total de médias. Ariel, então você está me dizendo que aqui vale a pena eu
operar enquanto está caindo o ativo? Você pode operar desde que seja a favor da tendência, mas é o seguinte, cuidado, quando está muito longe da média móvel, ele tende a buscar a média móvel. Então, eu aconselho sempre, se for operar a favor da tendência e você entrar atrasado nessa tendência, procure operar quando ele estiver próximo à média móvel, porque o seu stop tende a ser mais curto. Se eu opero aqui, sendo que o gráfico está ainda longe da média móvel, meu stop vai ser mais longo. Por quê? Porque o gráfico tende a buscar a média móvel. E às vezes você pode ficar nervoso ali com essa busca, mesmo que não dê stop, porque o seu stop vai ser alto. Então, sua perda aí pode machucar você. Analisou o ativo, viu que está atrasado numa tendência, ou fica de fora, ou você espera o gráfico retornar para sua média dentro da tendência, tá? Nunca contra ela, não vai operar comprado aqui para pegar o retorno à média, porque é um trade muito curto e muito arriscado. E nem sempre o gráfico busca exatamente a média, ele busca próximo à média. Então, vamos supor que se você pegou um retorno à média aqui, esperou e programou a sua ordem de venda aqui em cima. O gráfico nem fez sua ordem de venda e voltou aqui. Você seria estopado aqui. Então, não tem essa necessidade, essa pressa toda para ficar fazendo operações aí de swing trade. Swing trade é para isso, para você ter tempo livre, você ganhar com o mercado e ter tempo livre. Não precisa passar todos os dias ali analisando os ativos, as ações. E esses padrões aqui, lembrando, todos os padrões que eu estou falando aqui, funcionam tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Funciona em qualquer gráfico. Tá? Arion, funciona isso aqui para o day trade? Pode funcionar, mas é mais errático. Ele é muito mais assertivo no swing trade. Tá? São tempos gráficos maiores ali que a gente opera com muito mais calma. E como o gráfico nem sempre está em uma tendência clara de alta e uma tendência clara de baixa, ele fica também consolidado em um período sem definição de tendência. O que é esse período sem definição de tendência? O gráfico não sobe nem desce, ele fica lateralizado. Fica uma faixa de preço ali em que a gente não opera. Por quê? Porque o ganho também é muito curtinho, então não vale a pena operar. Mas por que é importante a gente verificar esse tipo de gráfico? Para a gente ficar de fora, tá? Para a gente não ter necessidade aí de fazer várias operações. Vamos lá, como é que a gente verifica o gráfico sem tendência? Simples. Topo e fundo, sem direção nenhuma. Isso aqui. Traçou uma faixa aqui, olha a lateralização dele. Verificou que o fundo não rompe o fundo anterior. Topo não rompe o topo anterior. Fica nesse zigue-zague aqui, é um mercado claramente sem tendência em que a gente não tem que operar, tá? Como outro modo que a gente tem de confirmar esse mercado lateralizado, esse mercado sem direção? A média móvel de 20 períodos, lembra dela? Que é muito importante para a tendência. Só que a média móvel de 20 períodos cruza o gráfico fica em volta dela aqui, ó, sem direção. Então, quando o gráfico Então, esse que é o passo 2. Se está sem fundos e topos ascendentes ou descendentes ali, não rompe um nem outro, eu verifico a média móvel. Se a média móvel está bem no meio do gráfico, não faço nada. Aqui está um período de consolidação. Aqui eu fico de fora da ação do ativo. Tá? Por quê? Porque o meu ganho na operação é curto e é muito arriscado. Olha isso aqui, vamos supor que eu consiga achar o fundo disso aqui. Eu opere, aí ganho aqui. Vou pegar uma pequena porcentagem. Aí que eu vendo aqui e pego uma pequena porcentagem. Sendo que meu alvo seria aqui porque é o suporte. Só que eu não vi até o suporte. Voltou. Foi, voltou. Aí aqui que bateu no alvo. Porém, aqui subiu novamente, desceu aqui. Aqui é muita operação, é muito confuso para você operar. Então, nesse período aqui, fica de fora. Aqui na Asa-Trade a gente não opera esse período porque é muita operação e a nossa missão aqui é deixar você com mais tempo livre,
sem necessidade de ficar operando sempre e ainda assim ganhando com isso. Tá? É para você operar como um profissional e não como uma pessoa desesperada para obter retornos cada vez mais rápidos ali sem sentido nenhum. Retorno swing trade rápido é mais profissionalmente, operando profissionalmente. E um outro risco que a gente corre aqui de operar nessa faixa aqui sem direção são os rompimentos. A maior parte dos rompimentos falsos, quem nunca ouviu falar aí que 80% dos rompimentos são falsos? Rompimentos são falsos, a maior parte dos rompimentos são falsos dentro de um período lateralizado, dentro de período de consolidação. Realmente são períodos em que 80% até mais aí são rompimentos falsos. E não em um mercado em tendência. Em um mercado em tendência, topos e fundos, se for uma tendência de alta, topos são rompidos, e se for uma tendência de baixa, fundos são rompidos. Tá? Então essa porcentagem de 80% de rompimento são falsos não funciona tão bem numa tendência. A tendência realmente tem que romper os topos e fundos. No mercado lateralizado, não. É um mercado sem direção, uma briga muito grande que realmente vai tentar romper ali para baixo ou para cima, como houve aqui. Ó. Rompeu para baixo para cima até seguir uma direção. Então, espera seguir uma direção. Tá? Depois que seguir essa direção, aí sim você procura o melhor momento para comprar ou vender a favor da tendência, nunca contra. Enquanto tiver esse período aqui, você não faz nada. Bom, pessoal, esses são os 3 padrões gráficos aí que a gente opera dentro do método, tá? Espero ter ajudado vocês, espero que opere bem melhor com esses padrões gráficos. Tá com uma certa dificuldade ainda de analisar? Faz o seguinte como eu fazia, pega linhas ó, e fica traçando no gráfico. Isso é o que eu fazia, porque no início, para mim, realmente era muito confuso analisar o gráfico. Depois que comecei a desenhar linhas, seguindo uma tendência aqui, eu comecei a enxergar muito mais claramente o mercado. Isso aí, com o tempo. Com o tempo fica muito mais fácil, fica muito mais claro. Hoje em dia eu não desenho essas linhas, só observo o gráfico aí em poucos minutos, já sei se é uma tendência de alta, tendência de baixa ou consolidado. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado vocês tá, nesse vídeo. Curta, compartilha aí com quem você acha que precise. Salva esse vídeo para você ver ele novamente, para ajudar você a identificar esses padrões. E se tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, só deixar aqui no comentário que eu faço um vídeo aí com essa sugestão de conteúdo que você deixou, tá bom? Até mais!